E eu gostaria de pedir só que a gente vai abrir o momento de dúvidas no final, tá? Só para que a gente tenha uma linha de raciocínio. Pode perguntar no chat, não tem problema. Só pode deixar lá registrado, mas a gente vai abrir um tempo no final, só para, às vezes, alguém pergunta uma coisa que vai ser dita na sequência, e aí fica sempre aquela resposta assim, não, eu já vou responder essa pergunta, né? Então, no final, pode deixar no chat, o chat vai ficar aberto ali com todas as dúvidas de vocês, não tem problema. E aí, no final, eu vou caçando ali as do chat, depois eu abro as dúvidas em específico, tá? Eu vou começar aqui o compartilhamento da minha tela, vamos ver se dá tudo certo, né? Todo mundo aprendendo agora, nesse período pandêmico, a dar aula online, né? Não, os EADs da vida, enfim. Todo mundo, quem está com a câmera aberta aí, está enxergando a minha tela. Beleza. Beleza. Sim. Ótimo. Ótimo. Então tá, pessoal. Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Meu nome é Nicolas. Eu sou, por graduação, fisioterapeuta e fiz o curso de especialização em acupuntura. Mas eu costumo dizer que o meu trajeto com a medicina chinesa acontece antes do meu trajeto com a fisioterapia. Por que eu digo isso? Porque muito do que eu aprendi, muito do que eu vivenciei, eu entrei em choque um pouco no meu processo de graduação lá na fisioterapia, porque eu tinha uma ótica muito voltada à medicina chinesa. Então, eu não usava, ainda não uso gelo nos meus pacientes, né? E aí, eu tive sempre um enfoque em medicina chinesa. Então, as duas coisas sempre foram paralelas, e até por uma questão, eu vou dizer, legal, digamos assim, eu busquei a fisioterapia como um respaldo que eu gosto da mecânica do processo, que eu gosto de ter lá o meu processo, que a gente vai abordar bastante hoje sobre essa parte mecânica, mas sempre com um enfoque global do processo. E isso é um enfoque que eu trago da medicina chinesa, onde a gente para de olhar para a parcela, para a falange distal do dedo mínimo, e a gente olha aonde ela está conectada, o que acontece com aquele indivíduo, enfim. Então, a minha formação foi em paralelo, e depois, obviamente, eu tive que legalizar minha formação, né, como especialista em acupuntura, porque ela é lato sensu, então posterior à minha formação em fisioterapia, e o meu mestrado foi em mecânica. Na realidade, Ciências do Movimento Humano, esse é o nome bonito do meu programa de mestrado, e foi voltado especificamente para a biomecânica do corpo humano. Claro, olhando especificamente para números, ângulos, eixos, vetores de força, enfim. E a minha proposta hoje em abordar a posturologia, o estudo da postura, né? Posturologia é o estudo da postura, basicamente não é trazer essa visão vetorial, mecânica, clássica. É trazer uma visão global do processo e numa linguagem simples, que seja fácil de compreensão. Então, a minha ideia não é ficar falando num vetor de empuxo, num vetor de tração, numa resultante de força. A minha proposta é que a gente consiga trabalhar isso de uma maneira simples, para que um acupunturista, que não tem esse background de biomecânica forte, entenda também esses processos. Tá? Então, acho que consegui me apresentar, acho que consegui dar uma iniciada no processo, e vamos lá, vamos seguir a partir daí. Ok? Eu fico com duas telas aqui, eu estou com duas telas, então estou me atrapalhando um pouquinho nesse sentido, mas vai dar tudo certo no final. Como objeto de estudo, a postura, é preciso conceituar ou minimamente entender o que é a postura. O que é esse processo postural, esse processo de se colocar em relação ao meio, em relação a uma ação, a um sentimento, a um local? O que é postura? A postura é muito ligada ao processo de interação do meio
da climatologia, né? Então, dos fatores climatológicos que estamos inseridos, desse ambiente social, e muitas vezes não social, onde estamos sozinhos também, essa questão nutricional também é importante. Todos esses fatores vão determinar quem somos e como interagimos nesse meio. Então, é muito clássico olhar a postura como um movimento estanque, como uma coisa parada, como uma foto. Eu costumo dizer, e muitos pacientes às vezes trazem no consultório, olha a minha ressonância, o que, que eu tenho? Eu falei, olha, bom, a gente pode olhar isso como uma foto estanque do processo. Mas o mais importante é a gente saber o que, que isso modifica na tua vida. Porque é muito fácil olhar uma conclusão de um exame, de um laudo, é muito fácil olhar e fazer uma relação causal, causa e efeito. Então, vamos lá, se eu tenho o pescoço para frente é isso, se eu tenho o pescoço para trás é aquilo. As coisas são mais complexas do que isso. Essa foto, essa imagem que eu trago, né, das pessoas colocadas numa fila, mostra diferentes níveis de interesse, níveis de idade. Desculpa os barulhos aí, pessoal. A forma de interagir com aquele meio. Então a gente vê, né, uma pessoa grudada no celular ali, talvez resolvendo outras coisas, uma pessoa que não está nem aí, que está ali viajando, pensando nos seus devaneios da vida. Tem pessoa que está irritadíssima, né? Ela está numa postura irritada. Então a gente está olhando isso e tentando analisar de maneira global o que está acontecendo. E a gente tem várias pessoas. Então a postura não é sempre igual. Ela não é igual ao longo do dia, ela não é igual ao longo da vida. Então, a postura ela é uma coisa dinâmica, ela é interrelacional com o meio, com a nutrição, com a bioenergética do processo. Então, é preciso entender isso. E ela se desenvolve, eu acabei falando já, mas ela vai se desenvolver ao longo da vida. Quando iniciamos o nosso processo de caminhada nesse mundo, depois do nascimento, uma das primeiras posturas que ficamos é supino, né, barriga para cima, lá e tal, interagindo. A gente começa a interagir com aquele meio e depois, ao rodar de barriga para baixo, começamos a fazer uma expansão torácica, né, então trazer esse tórax para fora, para daí adquirir uma postura de agachados, para daí uma postura de andar, para daí uma postura de correr, e assim a vida vai seguindo. E vai trazer uma postura na idade adolescente, onde a gente começa a nossa fase de explosão energética para reprodução, para a fase produtiva, a fase do trabalho, depois uma fase de início do recolhimento desse processo energético e da postura também, até o fim da vida. Então, a postura que tínhamos quando éramos criança, não necessariamente é a mesma que vamos levar até o final da vida. Assim como a postura que temos ao acordar não necessariamente seja a mesma postura ao dormir. Entender a subjetividade desse processo é importante para nossa próximo questionamento em relação à postura. Existe uma postura correta? Existe uma postura ideal? Porque se a gente está falando que ela é subjetiva, que ela é sempre em relação ao meio, que ela sempre vai interagir com os processos do meio, com os meus processos também. Então, existe um certo ou um errado? É um questionamento bem importante de se ter nesse momento, de trazer à luz da questão, porque quando é muito fácil botar todo mundo na mesma régua e dizer, a tua postura está errada, a tua postura está certa, você está sentando errado, você está sentando certo. Mas será que isso é verdade? Será que isso faz diferença? Então, é importante olhar e trazer um pouco de questionamento nisso. Quando a gente olha lá, vou usar um exemplo aqui genérico, né? A televisão traz muito isso. A postura correta agora no home office é que nós estejamos a 90, 90, 90, né? Então, 90 graus de quadril, bem sentados, bem apoiados, com 90 de joelho, com 90 de pé. Isso é confortável para todo mundo? Todo mundo que trabalha em home office ou no seu escritório
tem que e consegue permanecer assim? Será que ao forçar esses padrões eu não propicio alterações dolorosas, queixosas, morfológicas nesse indivíduo? Então, a postura adaptativa é importante. Putz, então a gente já traz uma outra questão, que é a postura estática, a postura dinâmica e a postura adaptativa. Putz, muita coisa. Já trouxe muita coisa aqui para vocês. Então, a postura, só para que a gente entenda, a postura estática é a postura que a gente permanece confortavelmente numa fila de banco, né? Tranquilo ali. Essa é a nossa postura. Vou só voltar aqui, o pessoal vai pedindo para entrar. E a postura dinâmica é a postura do caminhar, a postura do... Eu gosto muito, como um estudo biomecânico, e aconselho a todos que estudem no supermercado. No supermercado, nós temos as pessoas caminhando dentro do supermercado, assim como nós temos as pessoas paradas estaticamente na fila. E é legal de entender e acompanhar que muitas vezes uma pessoa rebola muito, né? Mostra alterações assim de deambulação, mas quando estaticamente ela não mostra isso. Então eu olho só para a postura estática, eu olho só para a dinâmica. Como que eu vou trazer a luz a partir da ótica da medicina chinesa? E só eu vou trazer isso de maneira mais simples, mas o Tuiná traz uma luz muito forte para isso. O Tuiná, para quem não sabe, é a massagem chinesa. Isso compara muito com o estudo do que hoje a gente tem aqui ocidentalmente como a osteopatia, que também vai ter uma visão global do assunto. Todas essas avaliações vão fazer parte do diagnóstico básico de um acupunturista, mas no Tuiná a gente acaba aprofundando algumas questões mecânicas um pouco mais. E para deixar isso mais simples, eu gosto de seguir uma linha. E a linha que eu gosto de seguir é basicamente de olhar olhar aqui, o pessoal vai entrando, vai pingando aqui para mim, eu acabo me atrapalhando, mas está tudo certo. Eu gosto de olhar, primeiramente, pela composição constitucional desse indivíduo. O que é a composição constitucional? Ela basicamente vai dizer qual o elemento base, o elemento mais forte dentro dos 5 elementos da bioenergética, que traz uma constituição, ou seja, que esse indivíduo vai ser formado. Muito mais do que... Bom, muito mais não. Vamos lá. É melhor que a gente entenda os estereótipos, tá? Então, toda a minha palestra vai ser baseada em estereótipos. E eu já quero deixar muito claro que é difícil que a gente enxergue um único elemento nas pessoas. As pessoas são formadas por mais de um dos elementos, óbvio, né? Temos todos os elementos, mas constitucionalmente temos, em geral, mais de um. É muito difícil encontrar um indivíduo que seja apenas um. É assim, bem estereotipado. Mas para que a gente possa conversar, dialogar um pouquinho sobre esse processo, dialogar não, porque eu estou falando bastante, vocês estão todos quietinhos, como a gente combinou lá no começo. Mas quando a gente estereotipa, fica fácil a compreensão do processo. Então, os 5 elementos vão determinar sentimentos, interações com o meio, posturas, alterações morfológicas desse corpo. Então, um corpo mais globoso, mais longilíneo, mais retilíneo, um músculo mais forte, mais seco, mais... Enfim, ele vai trazer um pouco disso. E se a gente conseguir discriminar essas constituições, a gente consegue olhar um pouquinho do que isso vai influenciar lá na postura. Então, a minha proposta é que a gente siga entendendo um pouquinho desses 5 elementos. O primeiro elemento é o mais denso de todos, é o elemento metal. O elemento metal, ele vai ser caracterizado pela tristeza, mas assim, eu não gosto muito da tristeza em si, gosto um pouco desse processo melancólico mais voltado ao pensamento, à questão do desapego, enfim, mas ele determina uma postura muitas vezes rígida desse indivíduo.
rígido de pensamento, rígido de objetividade, e essa rigidez se aplica ao seu órgão base, que é o pulmão. Ou seja, o elemento metal tem por característica, como está escrito no Sullier, no Ranginegin, enfim, várias literaturas trazem como uma rigidez torácica. Então, é muito aplicado, é muito fácil de detectar como uma caixa torácica bloqueada. Caixa torácica entende-se por todo o arcabouço de costelas aqui. Essa caixa torácica bloqueada gera uma diminuição do movimento articular desse tórax. E na literatura da medicina chinesa, quando a gente vai olhar isso demonstra, está escrito como uma grande armadura, como se esses indivíduos tivessem um grande casaco de metal. E é mais ou menos isso que a gente enxerga nesses tórax com hipomobilidade. Só para contextualizar um pouquinho, hipomobilidade é pouca mobilidade. E hipermobilidade é muita mobilidade. Quase como uma frouxidão, quase como uma coisa solta. E a hipomobilidade, então, vai determinar que esse arcabouço torácico esteja trancado, tenso, rígido. Por consequência, nós temos várias características ligadas a uma respiração mais superficial, alterações nesse trato, e essa rigidez elementar, como um processo trancado. E isso reflete também o aspecto mental, onde essa rigidez de pensamento, de objetividade, não permite uma alteração no dia a dia, por exemplo. São pessoas que, em muitos momentos, não lidam bem com alterações de rotina, né? Elas não têm essa coisa de, hoje deu um imprevisto aqui, o trânsito não vai dar, então vou fazer outra coisa. Não, ele é rígido no seu processo. Então, esse arcabouço torácico trancado é onde mais vai apresentar as alterações musculares, digamos assim. Então, as costas muito travadas, esse arcabouço sem movimentação. Isso é clássico do elemento metal. Ok? Quando a gente fala do elemento fogo, o elemento fogo, ele é um cara alegre, uma característica de felicidade, uma característica para cima. Uma das coisas legais, quando a gente fala em alegria, em euforia, que são clássicos do elemento fogo, são um movimento que eu sempre peço para as pessoas fazerem. Dá uma gargalhada para baixo. Não funciona, parece que não pega bem. A gargalhada ela é para cima, ela é com a glote aberta, né? A gente então a gargalhada ela sai, ela desabrocha do coração e sai pela língua, sai pela boca. Então as pessoas do elemento fogo, elas vão ter esse elemento muito aberto, esse tórax muito expandido, muito para fora, quase como se quisesse abrir a caixa torácica e botar o coração para fora. Por consequência, são pessoas extremamente ligadas à amabilidade, ao carinho. Claro que em desequilíbrio, né, quando não estamos equilibrados, a tendência clássica são de euforias no sentido agressivas, pode levar a compulsividade, uma atividade maniática, né? São líderes clássicos, trazem essa coisa do coração aberto, né? Uma das características é que, basicamente, eles sempre impõem as suas ideias, sempre trazem ali as suas ideias ali no processo. Uma questão que eu gosto sempre dessa imagem é que quando eles estão sendo agredidos, quando eles estão expostos, quando ele se sente exposto ao elemento fogo, ele tem uma tendência natural ao cruzar os braços, ao proteger esse tórax. Então ele sai desse momento em que ele está ali, peito aberto, para frente, e ele se fecha um pouco, mas não
de fechar os ombros, e sim de simplesmente criar uma proteção. Então, se a gente pensar em todos os meridianos do elemento fogo, né, e o elemento principal, como o coração, ele tem a tendência a fechar. Então, ele fecha e faz esse bloqueio para não desperdiçar essa energia. Tranquilo? O próximo elemento, clássico também, e esse a gente vê com uma certa frequência. E aqui cabe uma observação, que esse é um elemento, ocidentalmente falando, muito treinado, onde as pessoas são postas nesse elemento, são postas nessas posturas, porque elas vão ser vendedores, porque elas vão ser militares, porque exige-se uma proatividade. Quando a gente fala do elemento madeira, a gente fala de movimento. O fígado fala de movimento energético. Então é basicamente como se essas pessoas estivessem prontas para dar um passo à frente. Quase como se quisesse caminhar. Então é basicamente, vou ficar aqui de lado, né, para vocês, é quase como se ela fosse caminhar. Então a tendência é da projeção do centro de massa à frente. Ou seja, de trazer um movimento, de pronto para dar um passo, de pronto para agir, de pronto para fazer, que é o que se exige muito hoje. Hoje a gente não exige nas grandes corporações, no próprio meio de ensino, que as pessoas sejam proativas. Todo mundo tem que ser proativo, todo mundo tem que dar um passo além, tem que dar um pouco mais, e o fígado é isso. O fígado, enfim, o elemento madeira, ele é isso, ele é movimento, né? Uma das coisas que é importante, claro, é que essa raiva, ela pode sim ter esse fator a raiva é o sentimento base, né, do elemento madeira. Essa raiva, ela pode te mover, né, uma marcha, assim, como se eu fosse conquistar alguma coisa. Porém, ela também pode te bloquear. E quando ela bloqueia, aí é um grande problema, porque o elemento madeira é movimento. E quando tu bloqueia o elemento madeira, quando tu bloqueia essa raiva, as coisas começam a acontecer. Mais como gosto de uma analogia não sei se vocês já viram, chama pingo-douro. Pingo-douro é uma pequena plantinha, se eu não me engano, é uma espécie de figueira, que ao ser contida, ela destrói tudo. As raízes dela destroem tudo. Então, ela é uma planta que não pode ser contida, né? Então, o elemento madeira é isso. Quando tenta se conter, ele destrói o que está em volta. As raízes vão destruir isso. E, claro, obviamente, entende-se destruição, pequenos impulsos de agressão, e entende-se também dores por plenitude, onde não tem o extravasamento energético. Quando a gente traz o elemento água, é legal porque o elemento água, ele tem uma coisa clássica ligada ao medo, porque o sentimento é o medo. Mas, mais do que o medo, ele é um sentimento de preservação, onde, pensando em preservação energética, pensando em preservação morfológica, né, do ser, né, estrutural, pensando na preservação da minha autossabedoria. Então, uma das coisas bem importantes é estar ligado a essa energia essencial. Então, trabalhar muito forte esse processo pensativo, de sabedoria, ele traz a sabedoria consigo. E ele é extremamente articulado. Então, ele é flexível. Ele recebe a informação, o impacto, o choque, muitas vezes, e ele, quando em equilíbrio, ele entrega uma ideia sorrateiramente, como se não fosse ideia dele. Na realidade, ele está ali entregando a ideia. Isso em equilíbrio. O desequilíbrio vai fazer com que ele não se mova. Esse medo acaba trancando ele. Então, esse desequilíbrio vai trazer essa coisa do assustado, da preservação, do eu não quero morrer, mas eu não sei o que fazer. Vou
vou me segurar aqui até o último momento. E até algumas literaturas trazem isso em relação à questão dessa característica de só dar o passo, né, no último momento. Então, a postura do elemento água é para trás. O elemento madeira tem a postura para frente, dando passo, movimentando. E o elemento água para trás, se preservando. É quase como se eu pedisse um voluntário aqui, pessoal, para eu fazer uma explicação aqui na frente. É quase como se a pessoa desse um passo para trás e se escondesse na cadeira. Então, porque ele tenta não ser o centro, ele tenta não ser o foco, tá? Claro, a gente sabe que os dois primeiros ali a dizer eu, é o fígado, né, o movimento madeira e o movimento fogo, porque o fogo tem que estar no centro das atenções. Então, o elemento água, ele projeta-se para trás, ele traz essa energia, a energia não, ele tem um bom movimento energético, mas ele vai mais atrás, tá? E ele tende a não gastar energia, a não querer desperdiçar a energia, não querer trazer essa energia, desprender energia desnecessariamente, tá? Então, muitas vezes ele não vai entrar no embate, ele vai olhar, ok, legal, e ele tenta ali colocar o seu posicionamento, ele é uma pessoa bem flexível, e isso vai refletir no corpo também, são corpos mais flexíveis, mais adaptados, mais posteriorizados também. O elemento terra, eu gosto muito desse elemento, assim, a gente fala muito sobre a questão nutricional, a transformação energética, e o grande cuidador. Eu tenho a imagem, assim, da nona, a nona italiana, assim, para mim ela reflete bem isso, assim, aquela coisa do cuidado, do acolhimento, de trazer para si. Qual é o problema da nona? É quando as crianças se colocam num risco, ou como ela entende como risco, e aí a preocupação vai lá em cima. Então, quando em desequilíbrio, o elemento terra traz muito forte a preocupação, esse pensamento obsessivo, essa coisa assim de, meu Deus, e agora? Vai se machucar, não deve, ai meu Deus, ou numa negociação, ai, putz, tomei a decisão errada. A preocupação, esse pensamento obsessivo. Quando centralizado, quando equilibrado, ele é um poço de paz. Ele tem esse carinho, ele tem esse acolhimento, mas o elemento terra também traz a melhor resposta entre receber o estímulo, processar o estímulo e interagir com ele. Quando em desequilíbrio, isso fica ruim. E aí a tendência em permanecer nesse pensamento, em permanecer no pensamento obsessivo, que é o clássico desequilíbrio, né? Que a gente fala, o desequilíbrio de Bas-Pâncreas gera esse pensamento, e isso vai desgastar o Qi. E se desgastar o Qi, é cansaço, a gente perde muitos dos movimentos energéticos, a gente acumula, dá inchaço, fica cansado, fica mal. E aí para de absorver os alimentos, as diarreias, enfim. Mas quando está tudo bem, são meditativos, são pessoas tranquilas, são bem analíticos. Uma boa forma de dizer que alguém tem assim o elemento terra é porque ele é pé no chão. Ele sabe o momento de tomar essa decisão. Ao contrário do elemento água, que fica ali se segurando para tomar as decisões, quando em equilíbrio, o elemento terra sabe exatamente o momento de tomar essa decisão, o momento de acolher. Em relação ao acolhimento, é importante dizer que isso também pode ser um problema, pode gerar algumas formas de dependência nesse acolhimento, que também é ruim. Mas, para o que a gente está olhando do elemento terra, o importante aqui é essa questão da centralização. E aí é legal essa imagenzinha que mostra um evento clássico, né? Assim, o abdômen, essa parte do gial médio é a parte importante para o elemento terra. Então, é bem comum a imagem do repousar as mãos sobre o gial médio, ou seja, trazer aqui um pouco mais de aquecimento para o meu gial médio, trazer um pouquinho mais de luz para isso.
são pessoas bem voltadas para essa área abdominal, para essa área central do nosso organismo energético. E aí, beleza, muita gente já falou, tá, mas poxa, Nicolas, eu já vi essa temática, eu já sei tudo sobre os elementos, eu já sei tudo sobre a parte psíquica dos elementos, eu tô aqui para estudar postura, cara. Eu quero saber como que o corpo interage com tudo isso. Quais são as cadeias musculares, enfim. E é bem legal que a gente já falou. Eu já trouxe essa luz para vocês, eu já trouxe essas informações, mas de forma muito subjetiva, muito simples. A gente pode aprofundar. E aí, para que vocês entendam por que linha eu vou seguir, porque eu poderia seguir por N linhas do estudo da postura, quando você coloca lá no Google posturologia, meu Deus, aparece 250 mil ocorrências, né? E muitos autores. Eu gosto bastante de alguns autores. O Thomas Meyer, onde ele fala sobre os trilhos anatômicos e a relação desses trilhos anatômicos. Eu gosto de Busquet, quando ele também fala dos trilhos anatômicos e das cadeias musculares. Mas uma das teorias que eu gosto bastante, que eu acho que tem muito a ver, tanto em estética como em embasamento com o que a gente vai mostrar hoje, é o GDS. Para quem não sabe o que é GDS, GDS tem o nome da pessoa que desenvolveu a técnica, que é a Godelieve Straw. Godelieve Dennis Straw. Ela era belga e, basicamente, ela desenhava. Ela fazia desenhos sobre a figura humana, desenhos de estátuas, de movimentos. E ela trouxe essas cadeias e ela conseguiu relacionar isso com aspectos emocionais. E o mais legal de olhar isso é que as mesmas cadeias, de forma simples e colocadas na musculatura, na estrutura anatômica clássica, ela trouxe essa luz e bate muito com o que a gente conhece na medicina chinesa como os tendinos musculares. Então, vocês vão ver nos próximos slides que eu vou mostrar, que os meridianos tendinos musculares do elemento metal, do elemento terra, do elemento fogo, madeira, enfim, todos os elementos estão representados nessas cadeias. Há pouco tempo atrás, há uns 5 anos aproximadamente, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra de um professor que foi quem me mostrou a técnica, que foi o Bernard. O Bernard é casado com uma brasileira, e ele escreveu um livro que, por curiosidade, eu acho bem interessante, e eu tenho inclusive ele aqui do meu lado, que é a Autobiografia de um Bípede. Tá? Ele fala sobre o desenvolvimento dessas cadeias de maneira antropológica, ou seja, ele traz lá desde os reptilianos, assim, né, dessa questão assim, do sair da posição horizontal e iniciar uma posição verticalizada, e das modificações, e como isso interage. Aí ele faz referências em relação aos símios, enfim, até chegar no que a gente tem hoje. Então, foi bem interessante. Eu descobri há pouco tempo que o Bernard também é acupunturista, então faz todo sentido que a gente faça referência entre as cadeias que a Godelieve trabalha e as nossas representações de tendinos musculares, né? Então, para a gente começar, eu vou falar na mesma sequência, eu vou falar elemento por elemento e trazer um pouquinho dessas posturas, e trazer um pouquinho do que a gente visualiza na prática clínica, lá no consultório, nos nossos pacientes. Então, eu falei para vocês que o elemento metal é um elemento rígido, é um elemento, muitas vezes, com esse casaco de ferro. E quando nós olhamos todas as cadeias musculares posteriores que vão aqui, eu tenho que trocar de tela para usar o meu mouse. Vocês enxergam o meu mouse? Só para que eu saiba. Vocês enxergam o mouse na tela? Sim. Perfeito. Sim.
Então, nós temos todas essas cadeias musculares aqui trabalhadas, né? Obviamente, na área torácica, todas na parte posterior. Olha que engraçado, essas cadeias musculares são as cadeias que vão dar o arcabouço, a rigidez ao arcabouço torácico. Ou seja, vão retificar ou vão planificar, né, no sentido de deixar isso estático, na parte torácica. E naturalmente, por estar rígido nesse bloco superior, existe também uma tendência à rigidez de membros inferiores. Ou seja, eu permaneço de uma maneira mais rígida no processo, mais longilínea. Eu me curvo pouco. Eu sou inflexível, que são os sentimentos que a gente falou em relação ao elemento metal. Então, quando pensamos, né, nesse casaco metálico, naturalmente a gente consegue estratificar isso para a anatomia. E toda a musculatura entrelaçada dessas costelas, na parte posterior, em trancar esse arcabouço torácico, em deixar ele rígido, em deixar ele estanque. Obviamente, é aqui que nós vamos encontrar as dores, é aqui que nós vamos encontrar as alterações de hipomobilidade torácica. Então, é bem importante para essas pessoas que são predominantemente do elemento metal, trabalharem exercícios respiratórios para fortalecer o meu pulmão. E quando a gente trabalha os exercícios respiratórios, a gente não fortalece o pulmão. Se a gente fortalece o pulmão, a gente não dá um dinamismo, a gente não aterra a nossa energia. É isso, é dar movimento para esse pulmão. Se a literatura dizia que a gente estava lá com esse arcabouço trancado, como uma grande armadura, o que a gente precisa fazer aqui é dar movimento para isso. O próximo arquétipo, né, o método GDS fala dos arquétipos, mas a gente vai falar dos elementos. O elemento madeira, a gente falou que ele tem a tendência da projeção à frente, dessa projeção de movimento. E aí um desafio que eu faço para vocês nesse momento é pensar em qualquer movimento humano que não passe por uma rotação externa. Então, ó, casualmente, vou aqui ajeitar as minhas madeixas aqui, né? Eu vou pentear o meu cabelo. Ó, uma rotação externa. Eu rodo meu braço para fora. Eu preciso que a minha musculatura puxe meu braço para fora. Ao caminhar, a mesma coisa. Eu não caminho igual a Gisele Bündchen, com a perna lá para dentro. Eu caminho com as pernas colocadas à frente, muito bem posicionadas. E para que isso aconteça, a minha musculatura precisa abrir. Ela precisa rotacionar. E quando muitos atletas vêm ao consultório com dores de quadril, nós vamos olhar para o fígado, nós vamos olhar para a vesícula, principalmente, e para quem entende um pouquinho das cadeias musculares, toda a parte de estruturação do complexo póstero-lateral do quadril, classicamente falando, né? Ou dessa questão das cadeias póstero-laterais, a cadeia PL, né, no GDS, elas estão estabilizando a rotação externa. E se eu rodo externamente, eu me projeto à frente. Nós não temos como rodar externamente para trás, nós rodamos externamente e vamos para frente. Ou seja, essa questão bem forte de dar o passo, de fazer o movimento, ou seja, de mostrar, de tracionar. Uma das coisas clássicas dessa projeção do centro de massa à frente, e que eu vou dar uma dica para vocês, é olhar para os pés do paciente. Por que os pés? Porque os pés do paciente, eles têm uma tendência, nesse caso do elemento madeira estar mais à frente, ou mais forte, né? Como garras que tentam cavar o chão. Então, é bem comum nós termos os dedos como se quisessem tracionar o chão, muito bem apoiados, mesmo na postura estática.
Porque quando eu projeto meu centro de massa à frente, quando eu trago meu corpo para frente, naturalmente os meus dedos estão ali para dar estabilidade. E quando nós olhamos para as queixas clássicas desse elemento, nós vamos olhar que elas estão ligadas a essa parte posterior, onde o corpo tenta o tempo inteiro segurar esse indivíduo ali, né, para que ele não dê o próximo passo, e aí é onde acontecem as dores. Porque eu não estou dissipando, eu não estou gastando a energia que eu deveria gastar. E aí ela vai atacar os meus meios mecânicos, as primeiras dores, né, que são as pequenas dores musculares que vão acontecer. Então, é uma visão bem nesse sentido, bem de tração, bem de movimento. E na técnica do GDS são pessoas extrovertidas, são pessoas que estão em movimento, que estão trazendo, que estão tracionando. E aí a gente vai para o exemplo clássico. Inclusive, fala-se muito, né? A professora Luísa sempre fala nas aulas dela, o professor Marcelo fala nas aulas dele, a Thaís já falou bastante nessas aulas em relação à alma do general, né? A alma da madeira é a alma do general. E quando a gente pensa no general, a gente pensa, claro, na criatividade, em desenvolvimento, na raiva, em conquistar, em querer abraçar mais, mas vamos lembrar um pouquinho da postura de um militar. É uma postura sempre projetada à frente. É uma postura como se eu fosse dar um passo, como se eu fosse sair para guerrear agora. Então, ela é um exemplo muito bom desse aspecto. E aí fica um questionamento, porque hoje, nos dias atuais, nesse meio corporativo, nesse meio dos negócios, as pessoas são treinadas para assumir essa postura. E elas, muitas vezes, não querem assumir essa postura porque a sua base não permite isso. Não é como aquela pessoa gosta ou interage. Então, eu vou usar um exemplo para vocês de um paciente que já chegou para mim, militar, e as lesões aparecendo, as dores vindo. Obviamente, eu detectei um fator importante no elemento madeira. E aí eu comecei a perguntar como é que estava lá no quartel, como é que estava lá nesse processo. Ele falou, cara, eu não aguento mais. Eu quero ir embora, aquilo não tem mais nada a ver comigo. Eu não acredito mais naquilo, eu quero a minha aposentadoria. Ai, me babanei todo aqui. A minha aposentadoria logo. Eu não aguento mais. Ou seja, ele se forçava a essa postura, ele se forçava a esse arquétipo, a estar nesse elemento. E isso vai gerar consequências. Isso vai gerar pequenas dores, pequenas alterações. E aí, obviamente, a gente vai ajudar, vai tratar. Mas se ele precisa ser fiel com as suas convicções e dizer, deu, acabou, tchau, vamos para a próxima. Então, quando a gente olha todos os militares posicionados, é fácil olhar e entender o arquétipo. Porém, a gente sabe que nem todos eles são e tem esse elemento madeira ali forte, né? Esse militar, e é uma das coisas clássicas dos militares quando a gente pensa, é não só o elemento madeira, mas o elemento fogo, por se posicionar à frente do processo, mas o elemento metal, por não se dobrar. E isso vai ser mais forte à frente do processo, ou a estética do processo. Muito para cima, né? Eu não me dobro. Porque se tu olhar um militar assim, desleixado, assim, tu não tem respeito por ele. Então, essa altivez, essa força tem que estar presente o tempo todo. Deixa eu tomar um chimarrãozinho aqui, que senão a minha boca seca, pessoal, tá? A raiva, né? Então, aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês de filmes, que eu acho bem bom olhar os filmes e entender os elementos presentes, às vezes numa cena, às vezes na construção de um personagem. Esse personagem vermelhinho é o Raiva, do filme Divertidamente. Olha a postura dele, à frente, os braços retesados,
a boca muito aberta, demonstrando raiva, mas principalmente os olhos muito esbugalhados, que é uma característica, né? Quando a raiva é exacerbada, a tendência da abertura dos olhos, né? Então, é legal entender esses processos para que a gente consiga olhar para os nossos pacientes, olhar para as pessoas que vêm no consultório e dizer, putz, tô vendo aqui, ó, tô vendo esses sinais, tô vendo essas características acontecerem. O elemento fogo, ele tem, se a gente pensar lá de novo, lá naquela imagem inicial do elemento fogo, ele tem uma tendência à abertura torácica. Há uma projeção desse peito para frente, há uma projeção do queixo para cima. Muitas vezes isso é interpretado até como uma arrogância, né? Como um... Mas, na realidade, isso muitas vezes é uma ligação com o superior, com o céu, e não uma arrogância de eu não quero olhar para vocês, mas é que ele está sempre pelo seu processo eufórico, pelo seu processo otimista, pelo seu processo, ele está sempre lá, feliz, para cima. E aí, aquele exemplo clássico, né, que eu falei para vocês. Tenta gargalhar assim. Ninguém gargalha assim. Quando a gente gargalha, a gente fecha os olhos, olha para cima e abre a boca. A glote abre. Então, essa caixa torácica precisa abrir. Ela precisa entrar. Então, toda essa parte anterior do tronco vai estar relacionada, toda essa cadeia anterior vai estar relacionada ao elemento fogo. Tá? Um dos exemplos que eu trago aqui para vocês é a questão do quadril, tá? Só para que vocês entendam. Aqui a gente tem uma anteversão pélvica, ou seja, a pelve está rodadinha para frente, está com o bumbum empinado. Por que isso está acontecendo? Não é porque ela está projetando o quadril para frente, é porque ela está abrindo tanto o tórax está abrindo tanto que naturalmente a bunda tem que ir para cima. Ou seja, o quadril tem que ir para frente, tá? E isso vai acontecer. As pessoas que são cheias de si, né? As pessoas que quase num processo egocêntrico, elas estão aqui, ó, para fora, para cima. Eu não olho para ninguém. Claro que isso é um desequilíbrio do processo. A gente está olhando para alguns fatores de desequilíbrio. Mas eu posso estar equilibrado, com o meu quadril muito bem ajustado, centralizado, em posição neutra, no caso, né, ali bem ajustado, nem para frente, nem para trás, mas com o meu peito bem aberto e olhando do horizonte para cima, que é uma característica clássica, né, desse indivíduo. Uma das coisas que é legal de dar uma olhada é que, por mais que esse indivíduo tenha a tendência da postura olhando para cima, com o peito aberto, naturalmente, ele também tem uma tendência a ter um pouquinho mais de tensão na região dos joelhos, principalmente na face anterior do joelho. Então, essa coisa da patela ali estar mais retida, porque é pela postura na mecânica do processo, né, e nas cadeias referentes a essa parte de permanecer numa postura reta, acabam trazendo um pouquinho mais de rigidez na face anterior. Quando a gente falou do elemento metal, é uma rigidez posterior. E no elemento fogo, uma rigidez anterior, mas em relação aos joelhos em si. Tá? O peito é bem aberto, e aí é legal, uma das coisas que a gente pensa no elemento metal, a gente disse lá, né? O elemento metal tem uma rigidez, então esse arcabouço torácico movimenta pouco, ele é rígido, ele é travado, porque trava as costelas, trava as vértebras torácicas, né? Tem uma retenção atrás, posterior. No elemento fogo, a gente tem uma expansão, mas essa expansão também pode causar uma plenitude, onde eu também tenho uma retenção mais anterior do processo. Então, aquele tórax aberto demais, onde eu tenho uma dificuldade em diminuir, e esses processos de plenitude podem levar a ansiedade, alterações ligadas a esse processo mental, onde foi demais, passou do ponto, né? Em geral, o elemento fogo sofre pelos excessos, tá? E aí, os arquétipos aqui, né, clássicos do elemento fogo.
personagens retratados como heróis. Se você olhar um herói, ele nunca é fechado para dentro, cabisbaixo. Ele é sempre retratado com o tórax para fora, com um grande símbolo, como se fosse o coração ali, né, colocado, né, um símbolo frente ao peito. Em geral, os heróis não têm o símbolo como times de futebol no canto esquerdo, né? Os heróis têm o símbolo centralizado no meio do peito, com o peito aberto, mostrando que eles estão determinados a continuar, a prosseguir. E uma das características também que a gente vê nos desenhos animados é essa postura, né, do eu vou me fechar para me proteger, porque eu sou muito forte, né? Então, e no desenho Divertidamente, que daí tem essa a personagem que é a principal do desenho, que é a happiness, ou a felicidade, ou a joy, né? Ela tem isso, ela começa a sofrer porque as coisas precisam se transformar, então assim, precisa estar sempre em transformação, porque está sempre mexendo e ela precisa que as coisas aconteçam, então é bem característico disso, assim, estar procurando a transformação sempre, estar procurando esse movimento de transformação sempre, e são pessoas muitas vezes insaciáveis quando em desequilíbrio, que precisam sempre de mais, sempre de mais, sempre de mais. Eu preciso de mais felicidade, eu preciso, muitas vezes, drogaditos, né? Acho que é drogaditos que se chama. Eu preciso de sempre mais estímulos. Um desequilíbrio. Claro que, quando equilibrados, são amigáveis, são acolhedores, são muito carinhosos em expressar as suas vontades. Mas a postura é muito a isso, é para cima, sempre para cima e para frente, mas muito mais para cima do que para frente. Tá? E o elemento água, ele traz a introspecção, ele traz o fechamento, cadeias rotacionais de fechamento. Se nós pensarmos no elemento água como a preservação, como o sentimento de autopreservação, ele naturalmente, por tendência, fecha-se para se preservar. Se vocês pensarem agora rapidamente, toda a nossa face yang do nosso corpo, né, a face posterior do nosso corpo, se vocês tiverem qualquer corte, qualquer lesão nessa área, é muito difícil que vocês evoluam para a morte. Agora, em toda a face yin, é muito rápido e muito simples que mesmo pequenas lesões nos levem ao processo da morte. Ou seja, se nós pensarmos, por exemplo, numa fratura de costela que pode perfurar o coração anterior. Muito difícil que isso aconteça de maneira posterior. Todos os nossos órgãos estão, né, mais abertos na nossa face yin. Então, é natural que o sentimento de preservação seja essa força de fechar, de se fechar ao centro. Ou seja, todas as cadeias rotacionais internas. Então, agora, ao contrário das rotacionais externas, eu tenho a tendência ao fechamento. E se eu tenho essa tendência ao fechamento, é natural que essa sensação de medo, essa sensação de preservação, vá naturalmente fechar. Eu gosto bastante de pensar que muito, quando em equilíbrio, o discernimento, a maneira correta do quanto eu vou gastar de energia na minha interação. E quando em desequilíbrio, eu me fecho tanto que eu não me movo, que eu não tomo atitude, porque eu quero me preservar ao máximo. Muitas vezes esse medo, essa autopreservação é considerado como uma fraqueza, como uma covardia, mas não é, é um sentimento de autoproteção. Eu quero me resguardar ao máximo. E quando a gente vai para os arquétipos, eu deveria ter colocado mais um arquétipo aqui, que eu não coloquei. Também pensando nesse meio empresarial, vocês já viram a postura de pessoas, por exemplo, como secretárias, tá? E agora não vamos julgar gênero, tá? Eu estou só botando porque
a maioria são secretárias mulheres. Esse padrão, ele é de fechamento. Quando nós olhamos uma secretária, ela nunca está aberta. Ela não chega assim, aí diretor, beleza, tudo certo, tem uma reunião hoje. Ela não faz isso. Ela tem esse padrão mais fechado, mais introspectivo, lá, uma fala mais baixa. Ela não vai ao combate. E se isso não for, e se ela estiver no arquétipo errado, ou se ela não estiver feliz com aquele processo, ela vai ter que sair. Se ela tiver um elemento madeira muito forte combativo, ela não vai conseguir, ou ela vai ficar sofrendo o tempo todo, porque ela vai combater, e o elemento água é isso, é essa coisa, não quer dizer que ela não vai dizer, olha, acredito que o senhor poderia ter tomado uma atitude um pouquinho diferente, pensando nessa resposta. Opa, essa coisa do dar a volta, do se moldar às situações. Então o elemento água é isso, ele se molda, ele é flexível, em geral não sofre por rigidez, sofre por excesso dessa flexibilidade. Então as cadeias internas, elas não são rígidas e travadas, elas são flexíveis, mas elas sofrem pelo estiramento. Se nós olharmos aqui, em geral, nós temos lesões de estiramento, porque flexionou tanto que estirou. Esse medo provoca esse fechamento, tá? Mas ele não quer dizer que em equilíbrio todas as pessoas são medrosas, não é isso, tá? Em equilíbrio elas são ativas, são sábias, sabem tomar suas decisões, sabem como conduzir um processo, são boas em negociar, tá? E o elemento, fechando esses arquétipos, essas cadeias musculares, essas cadeias do GDS, né? O elemento terra, ele é muito legal, porque o elemento terra, ele vai das cadeias anteriores de boca, masséter, aqui anteriores de pescoço, um pouco dessa parte torácica, mas principalmente da área abdominal. Então, a gente não está vendo aqui os trilhos dos tendíneos musculares aparecendo, ou seja, toda essa questão nutricional do processo. E, naturalmente, a projeção dessa massa à frente, ou seja, a estruturação desse centro de massa, como se eu projetasse meu abdômen lá para fora, né? O bonachão, a figura da nona, né? Que, venham meus filhos, né? Traz todo mundo para perto, traz todo mundo para o seu umbigo, quase como se quisesse trazer de volta para a barriga. São os cuidadores essenciais. E, por consequência, eles naturalmente têm esse abdômen um pouco mais flácido e, por consequência, a postura fica mais em ar, quase como um S, quase como se eu quisesse aqui permanecer com o meu abdômen projetado. Não quer dizer que todos vão ser gordos, não é isso, mas a tendência é a essa expansão aqui do abdômen, essa expansão do umbigo, trazer o umbigo para frente, mas eu posso trazer o umbigo para frente e trazer o meu tórax aqui para compensar. Só que, naturalmente, se eu fizer isso, o meu abdômen se torna menos rígido e libera mais espaço e me dá mais acolhimento. Não é uma postura combativa, é uma postura mais reflexiva do processo, onde toma uma pancada, reflete, beleza, toma as atitudes e assim vai. Eu gosto bastante de trazer o exemplo de desenhos animados aqui, nesse aspecto. E vocês vão, espero que já tenham visto, né? Assim, a minha faixa etária às vezes é diferente de algumas pessoas, mas eu vou usar exemplos mais clássicos, né? O Balu, o nosso ursinho cuidador do Mowgli, ele tem essa característica, um abdômen bem globoso, ele bem alegre, é um fanfarrão, um bom vivan. Isso é o elemento terra. Mas ele está sempre preocupado com o Mowgli. Ele está sempre preocupado que o menino lobo, lá, o Mowgli, não seja
comido pelo tigre, e essa é a preocupação dele, mas ao mesmo tempo ele é permissivo, ao mesmo tempo ele, boa noite, ao mesmo tempo ele é permissivo, até onde ele entende que o risco não ocorra. Aí quando o risco começa a extrapolar da capacidade dele de discernir aquela informação, ele se torna preocupado. E aí eu convido vocês a olharem o Kung Fu Panda, o desenho Kung Fu Panda, porque basicamente ele passa o filme inteiro em desequilíbrio, porque ele é extremamente comilão, compulsivo na alimentação, preocupado com tudo, né? Ele está sempre preocupado, está sempre quase como um medo, o pensamento dele não para, não para, não para, como que ele vai ser o dragão guerreiro, como que ele vai ser isso, meu Deus, e ele tem uma dificuldade de tomar ação, porque ele não consegue sair desse emaranhado, ele está sempre cansado, ele está sempre lento, e no final do filme, quando ele se entende, quando ele volta para si, quando ele começa a retomar o seu autoequilíbrio no seu processo meditativo, que é a fase final do filme, ele se torna extremamente responsivo de maneira ideal. Ele absorve, responde, ele está equilibrado, ele está bem colocado, ele chegou ao seu equilíbrio. E um exemplo que eu gosto bastante também do elemento terra é o nosso querido Happy Buda, né? O nosso querido Buda. Nosso Buda é isso. É um abdômen globoso, está ali, mas ele está em equilíbrio. Ele é um exemplo de equilíbrio, ele é um exemplo de tomada de decisões, de racionalizar. Ele é um cara pé no chão. E todas as imagens que nós vemos do Buda, ele está com os pés no chão. Pelo menos um dos pés muito bem colocados, que é uma das características desse elemento terra. As mãos quadradas e os pés quadrados e bem apoiados ao solo. E aí a gente volta a olhar para esses pés lá no estudo da postura. Em geral, os pés estão bem apoiados e muitas vezes esse indivíduo tem um pé até chato, ou os arcos caídos, de tão pé no chão que ele é, tão conectado com esse meio que ele é. E quando a gente falou lá no elemento madeira, a gente disse que os pés estão colocados como garras, indo à frente. E no elemento, eu nem falei para vocês, acabou passando, mas no elemento água, onde eu tenho essa projeção posterior pelo medo, naturalmente os meus dedos sobem, os meus dedos levantam. Então é bem comum numa olhada dos pés é que esses dedos não toquem o chão, ou toquem levemente o chão. Eu costumo brincar, quando eu dou alguma aula sobre postura, eu costumo brincar com os alunos de bota um papel embaixo dos dedos dos pés da pessoa que você está avaliando. Se você não consegue tirar de jeito nenhum aquele papel dali, os dedos estão segurando aquele papel, mostra nessa projeção. E quando o papel sai assim com uma relativa tranquilidade, mostra que esses dedos nem tocam quase o chão. Claro, estamos estereotipando, estamos trazendo essa questão muito voltada ao processo exagerado, né? Os elementos vão acontecer, assim como eu falei dos militares, que muitas vezes vão ter essa retidão, eles vão ter essa coisa reta do elemento metal, eles também vão ter essa coisa do madeira, da agressividade, do embate, e a questão do coração, a questão do fogo, também na permanência na causa, naquela coisa de eu me coloco uma coisa altruísta do processo, assim, mas é muito mais para ganhar os louros do que pelo altruísmo em si, né? Então, as diferentes posturas, elas estão ligadas a essas cadeias, e quando a gente entende
como os arquétipos dos elementos se colocam em relação ao meio, e aí com o mínimo de estudo anatômico desses trilhos musculares, dessas cadeias musculares, dessas cadeias articulares, eu consigo entender aonde eu sofro, aonde aquele indivíduo acaba tendo sofrimentos. Então, por exemplo, voltando ao nosso arquétipo inicial, ao nosso processo inicial, né, do elemento metal. A tendência é o sofrimento torácico por hipomobilidade, porque esse tórax não se mexe, ele não expande. É bem comum essas dores ligadas a todo o processo posterior, aonde vai existir, só para quem ainda não entendeu um pouquinho, ou não lembra um pouquinho da anatomia, as costelas, elas são livres, são livres, inseridas no externo, e elas se inserem principalmente nas torácicas, nas vértebras torácicas. Temos 12 vértebras torácicas, 12 costelas. O movimento acontece lá na torácica, lá na vértebra. Ou seja, se nós temos toda uma questão de hipomobilidade, ou seja, de não movimento, a tendência é dessas dores posteriores, dessas dores lá nas minhas vértebras torácicas e musculaturas adjacentes. Já no elemento madeira, eu vou ter esses padrões de abertura. Aonde vai doer? Aonde vai incomodar? Em todas as questões ligadas a essa abertura. Então, nós vemos, por exemplo, classicamente, né, quando em desequilíbrio, uma rigidez de nuca, levando muitas vezes a cefaleias. Nós vemos aqui uma alteração de quadril, uma tensão exagerada, que muitas vezes alguns atletas que procuram sentem muitas dores lateralizadas aqui no joelho, e aí, para não dizer, pô, cara, tua vesícula aqui tá sofrendo muito, né? A gente diz, não, isso aqui é uma lesão do trato iliotibial. Basicamente, o trato iliotibial é isso, é toda essa banda lateral, onde vai passar aqui a nosso meridiano e o tendino muscular da vesícula. Quando olhamos para o elemento fogo e para essa postura de abertura, essas partes anteriores também ligadas a uma rigidez de pescoço, muitas vezes um torcicolo, um cansaço. Quem já deu aula e desgastou a sua energia, né? A língua nasce, né? E aflora do coração. Então, assim, dar aula, que nem eu estou fazendo, falando, isso desgasta, isso cansa, isso causa esse peso. E aí, essa parte torácica anterior, né, em movimentos de abertura, muitas vezes a plenitude torácica, aquela coisa do... né? Parece que não tem mais para onde expandir aquele tórax. Tá? Outra coisa que é legal em relação à postura, os padrões de fechamento, clássico, né? Os padrões anteriores de fechamento, ligados a esse elemento água, preservação, rotação interna, aquela coisa de se fechar, né? No sentido de se preservar. E aí, obviamente, essas coisas, essas ligações mais internas do meu quadril, são clássicas. Muito mais do que o tórax, essas lesões, essas questões em rotação interna do meu quadril. E o elemento terra, ele tem essa coisa da rotação interna, mas a questão principal dele, ele sofre não pela rigidez, ele sofre pela lassidão, que é onde sofre, né, o grande mal do mundo moderno estético, né, dizer, não, todo mundo tem que ter o abdômen trincadinho aqui. A gente sabe que não é assim, galera. E se a gente pensar no elemento terra, muitas vezes a gente está falando de prolapsos, lassidão, frouxidão. Esse é o sofrimento que temos no elemento terra em relação às cadeias. Essas cadeias internas, elas sofrem, principalmente a mais central, ela sofre pela frouxidão, pela não rigidez do processo. Não quer dizer que todo mundo aqui tem que ter abdômen tanquinho, tá?
mas ela sofre por uma falta de estabilidade nesse gel médio, uma falta de estabilidade nessa área central do corpo, onde falta rodar um pouco mais, dar um pouco mais de tônus para essa região, no sentido de equilibrar-se no processo central. Eu acho e acredito que eu tenha abordado os arquétipos principais e as posturas principais. Agora, seria muito chato da minha parte se eu ficasse falando todos os músculos de todas as cadeias. Vocês me desculpem, mas isso, se eu estivesse assistindo essa aula do outro lado e alguém me dissesse, então tá, então a rotação externa de ombro é redondo menor, é supra, infra, subescapular, que são os do manguito, tem mais os... Chato, galera. Até porque não é isso que eu estou propondo para vocês. Eu estou propondo uma simplificação do processo postural para a medicina chinesa. A gente não trata o músculo, a gente trata os desequilíbrios energéticos a partir de uma ótica. E esses desequilíbrios energéticos e a tonificação ou a dispersão energética dos pontos vai atuar para que esses meridianos se equilibrem e tragam de volta o movimento de Qi Shui, que é a base de tudo que a gente estuda. Trazer o movimento correto de Qi Shui. Ok? Ninguém fez pergunta no chat, ou pelo menos eu não vi. Deixa eu abrir aqui o chat. Ninguém fez pergunta, só se ia ficar gravada a palestra. Então, quero abrir para vocês nesse momento um pouquinho das dúvidas. Obrigado. Alguém me lembrou aqui, só para que vocês, uma curiosidade aqui no processo. Esses desenhos são originais da técnica GDS do livro do Bernard com a Godelive, tá? Esses desenhos, eles estão muito engraçado, porque não foi uma coisa que eu busquei, mas todos os desenhos das cadeias estão relacionados à cor do elemento. Olha só que legal. Então, nós temos aqui o elemento, o cinza do elemento metal, nós temos, deixa eu passar aqui, o verde do elemento madeira, nós temos o vermelho do elemento fogo, nós temos o azul do elemento água, e nós temos o amarelo do elemento terra. Olha como é legal isso, né? Que talvez, e eu não sei, ainda não conversei com o Bernardo sobre isso, talvez um dia tenha essa oportunidade, talvez ele tenha colocado exatamente essas cores nas cadeias musculares, trazendo um pouquinho desse pensamento, desse conhecimento de base que ele tem da medicina chinesa. Então, é um estudo interessante para quem gosta, eu gosto bastante disso, uso com frequência no meu consultório, tá? Para entender os processos, para entender o que está acontecendo com aquele paciente, para entender um pouquinho do que está rolando. É óbvio que aqui a gente está pegando exatamente o exagerado e está estratificando para uma coisa só. Mas, na realidade, todos os elementos estão interagindo o tempo todo. Muitas vezes nós vamos ter, lá, como eu falei para vocês, né? Nós vamos ter metal, fogo e madeira no militar, pela retidão. Nós vamos ter água, pulmão, e numa pessoa mais não combativa, sabe? Então, assim, os elementos, eles se interrelacionam, tá? Deixa eu abrir aqui para as perguntas, tem gente querendo perguntar, pode abrir o microfone e perguntar, caso não tenha feito no chat. Ninguém? Tá, lá vou eu, né? Igual a faculdade. Sempre sou eu que pergunto. Primeiramente, queria te parabenizar. Foi muito legal essa abordagem. Eu ainda não tinha ouvido falar sobre isso. Claro, a gente sabe dos tipos constitucionais, tudo isso, mas essa relação com a posturologia, com as cadeias, realmente ficou fantástico. Agora, eu posso interpretar isso, então, com a questão desde o nascimento, né? Tu vai nascer sob um elemento, e aí, nesses ciclos de 7 em 7 anos, essa postura também pode ser alterada, e a postura vai ser reflexo também dos teus desequilíbrios. Então, de repente, se tu tá numa fase madeira, e de repente a tua terra cresce demais, ou a tua madeira enfraquece, e aí a terra sobrepõe,
e assim explica obesidades eventuais, explica uma série de situações sempre relacionado com os elementos. Eu achei isso muito legal. Exatamente. E aí a gente traz aquela visão lá de teorias básicas, aquele exemplo clássico de dominância, de contradominância, e a gente começa a olhar para a postura e a gente começa a ver que tem relação. Por exemplo, a gente está vendo lá um abdômen globoso, trancado, com pouca mobilidade. O elemento madeira vai sofrer, sabe? Ele começa a sofrer porque ele não consegue lidar com aquilo. Né? Falta uma responsividade, falta uma atividade, e aí acaba se tornando mais inerte, a energia se desgasta, a gente não absorve, e aí a gente volta a todo o processo de diagnóstico da medicina chinesa, onde a gente olha e começa a dizer, pô, aqui a gente tem um desequilíbrio yin, aqui um desequilíbrio yang, aqui uma plenitude, aqui um vazio, e a gente começa a pontuar isso nos 5 elementos, e a gente começa a ver que existe uma relação com a postura do indivíduo no processo. Porque aí, por exemplo, tu vê essa pessoa que tu classifica como terra a princípio, mas aí tu olha lá o pé, me chamou muito a atenção essa questão do pé, e tu tem aqueles dedos em garra ali grudados. Então, assim, tu vê que ela não foi sempre terra. Ela teve um histórico madeira, digamos assim, mas que agora a terra está predominando. Outra coisa, pode dizer que a pessoa água, ela vai ficar mais com o calcanhar? Desculpa, não ouvi, pode repetir? A pessoa de água, por exemplo, aquela que pisa firme com o calcanhar? Então, a questão do pisar firme com o calcanhar... Ou pisa mais com o calcanhar, né? Que ela não pisa com a frente, digamos assim, né? Então, o pisar firme com o calcanhar, ela está muito mais na agressividade da marcha. E a questão uma marcha muito mais madeira, na minha visão, talvez eu esteja errado, e aí a gente pode abrir isso para uma discussão maior, mas é uma marcha muito mais madeira, pela agressividade do processo, onde eu nem freio na marcha, ou seja, eu entro com o calcanhar com tudo lá. E já o elemento água, ele vai ter essa coisa eu vou me preservar, eu não vou desgastar energia na marcha, então eu vou aqui, ó, uma marcha sutil, uma marcha mais tranquila, e a madeira vai porrada no chão. Porque talvez eu seja muito madeira, e aí eu sei como é a minha marcha, os vizinhos de baixo também sabem, entendeu? Eu moro num apartamento assim, dando porrada enquanto caminho. Mas eu vejo muito por essa ótica da madeira, dessa agressividade na marcha, que não necessariamente seja uma questão de raiva na hora que está caminhando, e sim de despender energia desnecessariamente, porque está, sabe, trazendo essa energia toda. E a água, ela tem essa coisa não, vou me preservar, eu vou caminhar devagarinho, eu vou caminhar tranquilo, eu vou, sabe? Então eu vejo muito mais nesse sentido em relação ao calcanhar Agora, apoia-se muito mais no calcanhar, porque é mais fácil apoiar no calcanhar, porque a minha projeção está para trás. Isso, então, naturalmente, o maior peso, o vetor, agora eu vou falar de vetor de carga, né? O vetor de força está exatamente em cima do calcanhar, em vez de no meio do pé, onde deveria estar. E faz até aqueles recurvatos, né, de joelho, porque daí tu te projeta para trás e... Exatamente. Aí eu vou viajar um pouco, né? Aí a gente chega no calcanhar de Aquiles, né, que é onde tu tem o teu ponto fraco, e é onde a gente recua e muitas vezes a gente se ferra, né? O calcanhar de Aquiles, por exemplo, só para contextualizar um pouquinho da nomenclatura mais nova, não chama mais calcanhar de Aquiles, chama tendão calcâneo, ou lesão de tendão calcâneo, mas é o calcanhar de Aquiles que todo mundo conhece. Eu falei de uma parte mais mitológica, assim, né, que é a minha viagem. Mas é bem isso, assim, o tendão calcâneo, ele sofre por estiramento. Ele não sofre por compressão, ele sofre por estiramento. Se nós pensarmos no elemento madeira como uma projeção desse tronco à frente, o tendão está sempre esticado, sempre retinido, sempre pronto para arrebentar. E em qualquer desequilíbrio que aconteça, ele vai sofrer e ele pode arrebentar. Então, se nós não dermos condições energéticas para que o fluxo aconteça, vai gerar descompatibilidades energéticas, degradação no tecido, alteração morfológica, destruição. Arrebenta.
Sabe o que eu achei legal, assim, interrompendo, né? Eu e a Thaís, a gente não tem como, né? A gente da escola antiga. Eu achei muito legal pensar nessas fases, né? E pensar, inclusive, quando a gente faz uma anamnese de um paciente, e analisar ele, e ver, inclusive, a alimentação, crianças, né? Principalmente quando as mães vêm trazer a criança, e aí pensar em como que está esse corpo, né? Na alimentação, toda essa visão que vai interferir para que esse corpo se posicione no mundo. E eu acho complexo, eu particularmente não atendo crianças, mas eu acho bem complexo, porque não só a questão nutricional é importante, mas ela tem carinho. Ou ela recebe as coisas com raiva, com negatividade, com ação, com combatividade. Com indiferença. Ou com indiferença. Eu vou mostrar esses dias então, e eu já tinha presenciado essa mesma mãe e filho, e a criança com fone, comendo, assistindo um videozinho, e a mãe ali no celular também. É a segunda vez que eu vou num restaurante e vejo essa mesma cena. E é uma indiferença. Então, assim, é carinho, tem toque, é indiferente, como é que é isso? Então, assim, o que eu achei legal é pensar nessa postura e essa posição no mundo com todos esses aspectos. Eu vou trazer, eu não atendo crianças, né? Mas na minha época de estágios da faculdade, a gente passa pela pediatria, e obviamente atende crianças. E eu fui atender um menino, 12 anos ele tinha. E muito engraçado, tá? Veio com algumas queixas e tal, e ele tinha um problema. O problema dele era a escoliose dele, que, enfim, né? Esse era a queixa, muita dor no quadril, e muita alteração de rotação interna. E aí, tá, beleza, eu fiz uma avaliação, eu virei para minha colega e falei assim, olha só, eu vou fazer uma coisa totalmente fora do processo aqui, só não não fala nada para a professora, porque vamos ficar só entre nós aqui. Daí eu, cara, deixa eu te perguntar, bicho, tu dorme sozinho? Daí ele, durmo. Tu sempre dormiu sozinho? Daí ele, não, eu dormia com a minha mãe. Mas com pesar, assim, falou com um pesar, assim. Aí eu, tá, e me explica um pouco mais, assim, quando tu deixou de dormir com a tua mãe? Ah, faz 6 meses. Por que tu deixou de dormir com a tua mãe? Ah, porque ela era separada, né? Ela voltou a trabalhar e ela trabalhava no contraturno, então eles não se viam mais. Isso aumentou a escala de medo, aumentou os padrões rotacionais internos e aumentou essa parte interna de quadril dele, que, obviamente, se a gente pensar na mecânica, né, roda o interno quadril, roda a pelve e gera dor lombar. E aí, falta de apoio, falta dessa sensação. Então, isso vai exacerbando. A gente não pode olhar e dizer assim, dor de joelho, é isso aí. A gente tem que olhar num contexto mais global do processo, porque senão vira mecânico, vira tecnicista. É dor na cervical, bota esse ponto que resolve. Claro. Deixa eu ver ali, eu fiquei pensando nos atletas, dançarinas, atores e atrizes, enfim, pessoas que trabalham com seus corpos, das mais diversas modalidades, o quanto seus corpos são forçados ao seu máximo, provocam alterações variadas também com relação a aspectos de personalidade. Da mesma forma, como esse conhecimento pode auxiliar a potencializar determinadas, aí travou para mim, características para suas profissões. É bem legal entender pessoas que estão numa pseudo personalidade, mas que não gostariam de estar lá. Então, um ator que não gosta de ser o centro das atenções, um dançarino que não quer ser o meio de palco, e o quanto ele sofre, o quanto isso desgasta a energia dele, porque se nós pensarmos que ele tem um padrão água, por exemplo, e ele não quer ser o centro das atenções, mas por pressão ou qualquer coisa, ele precisa estar lá, e ele está em desequilíbrio, ele vai se desgastar tanto e vai ficar tão exausto que ele não consegue dar os passos. Ele vai te procurar e vai dizer, nossa, eu como bem, eu faço tudo certo, eu durmo tranquilo, mas eu estou muito mal.
É o que a gente fala também da LER, né? Da lesão de esforço repetitivo. Se fosse assim, todo mundo teria, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem uma LER, né? Porque usa muito essa musculatura, porque usa muito esse movimento. Tá, mas tem alguma coisa que está incomodando e que está fazendo com que trave, de acordo com todas essas cadeias que tu fala, né? Uhum. Eu lembro que eu também tive o prazer de assistir uma aula do Bernard, e foi muito legal, porque depois que eu assisti, aí eu cheguei no ambulatório, e aí a pessoa dizia assim, eu tô com uma dor no quadril. Eu disse, mas tem no ombro também, porque a cadeia faz isso, porque daí eu aprendi o básico. E é isso que eu acho legal que os acupunturistas têm que saber. Eles não vão ser fisioterapeutas, mas eles têm que entender o processo, inclusive para poder encaminhar direito, para poder, inclusive, dizer assim, olha, fala com o teu fisioterapeuta que talvez seja bom, porque eu estou vendo, enfim, porque às vezes a pessoa faz um pacote de fisioterapia que é muito mecanicista, e aí a gente, enquanto acupunturista, que tem essa visão global, nós temos a responsabilidade de saber essas coisas. Eu não vou saber profundamente a questão mecânica, mas o básico eu tenho que saber para poder encaminhar, né? Eu acredito nisso, enfim. Não, e assim, aí tá, vamos lá, né? Aí o pessoal pode vir na seguinte linha de pensamento. Não, mas tu sabe isso porque tu é fisioterapeuta, porque tu ama a biomecânica. E aí eu digo para vocês que hoje, no meu consultório, eu basicamente, assim, eu não vou dizer que eu não uso nada, né? Assim, isso seria hipocrisia da minha parte. Eu uso muito, 80% da minha prática é medicina chinesa. Uhum. Os 20% que me restam da fisioterapia são esses entendimentos de cadeias que eu tive lá e estudei na época que estudava lá, e principalmente os testes para, sei lá, ligamentos, articulações e tal. E que não é difícil de aprender e não é um serviço exclusivo da fisioterapia. Qualquer um pode aprender esses testes. A questão é, tu não pode dar um diagnóstico fisioterapêutico. Agora, aprender os testes, aprender o que é uma mobilidade torácica, o que é uma hipomobilidade, o que é um quadril rodado para fora, para dentro, qualquer um pode aprender. Concordo. E o que eu acho também, assim, outra coisa que eu falo muito para os alunos, que é a forma que o paciente chega no consultório. Quando tu abre a porta, e a forma como ele chega, isso já te diz muito do diagnóstico, né? E a forma como ele se coloca, como ele fala, então isso ajuda bastante que a gente possa entender toda a globalidade dessa pessoa, né? Eu aprendi com um guru aí, que eu não vou dizer quem foi, Marcelo Oliva, que o diagnóstico começa quando eu enxergo o paciente na recepção. Uhum. Porque ao ser avaliado, todos nós modificamos o nosso padrão. Todos nós entramos no que conhecemos como normal, o que conhecemos como correto. E a gente perde essa característica de mostrar a nossa verdade, entre aspas. Como socialmente aceito. Exatamente, porque aquela coisa do eu tenho que estar com o tórax aberto, mas eu não gosto de ficar assim. Isso não é meu, isso não é assim. Eu preciso entender isso. E aí, por que eu digo isso? Eu tive a oportunidade de atender um paciente que era, inclusive, da Luísa, e esse paciente, ele chegou mais cedo. Só que ele foi para o consultório no mesmo horário que eu estava indo. Então, eu peguei ele caminhando na rua, na minha frente. E aí, ele foi caminhando na rua, ali na minha frente, eu olhando para ele. Quando ele me viu, ele começou a mancar. Mas foi na hora, assim, ele me viu e o quadril já deu uma puxadinha, assim. Eu falei, me explica por que tu não caminhou a quadra... mancou a quadra inteira, e aí quando tu me viu, tu mancou. Não, eu estava sentindo, mas não sei o quê. Então, muitas vezes aquilo é um sintoma importante, mas não é o essencial. Então, tratar a dor do paciente é uma coisa que a gente tem que fazer para ele poder voltar, porque é a queixa principal. Mas muitas vezes não é o meu foco. O meu foco vai ser tratar a causa, e a causa dele muitas vezes não está ali. Eu costumo brincar com alguns pacientes que assim, é o rabo do gato. Quando tu pisa no rabo do gato, o que berra é a boca.
Mas o que tu tem que fazer é tirar o pé. Tu não tem que fechar a boca do gato. Tem que tirar o pé. Então, a causa é importante e não o efeito. Então, quando a gente aprende medicina chinesa, que a gente entende que o que a gente tem que tratar é o processo como um todo e organizar, ou tentar organizar aquele indivíduo nos processos internos dele, a gente para de tratar só a dor e a gente começa a tratar o todo. Sim. Uma das coisas que sempre me incomodou muito, enquanto, né, eu como psicóloga, é que muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, tá se fazendo, é o mimimi, mas assim, o quanto isso está sendo a forma, a via dela expressar um sofrimento, né? Então a gente tem que verificar isso sempre. Embora pareça a coisa mais idiota do mundo, a coisa mais mimimi do mundo, ele mancou depois que ele viu porque ele quer se fazer, porque ele quer ganhar, não importa o que ele quer fazer. Eu preciso entender isso. Exatamente. E é clássico, e eu vou falar da classe fisioterapeutas, a negligência da dor do paciente. Isso é clássico. O paciente está mentindo, ele não faz os processos que ele tem que fazer, ele está sempre errado, e eu não questiono se a minha conduta com ele está legal. Se os pontos que eu estou usando são bons, se os exercícios são adequados. E aí eu vou trazer para uma ótica um pouco diferente e talvez algumas pessoas se identifiquem. Tu vai na academia, tu paga a academia, tu te inscreve, porque socialmente é ótimo para fortalecer e ganhar massa muscular na academia. E aí tem uma série de exercícios que para ti não fazem o menor sentido e tu não te sente à vontade, tu não quer fazer e tu tem que fazer. Será que tu tem que fazer? Ou será que tu tem que estar ali? Ou será que tu precisa, sei lá, correr na rua? Ou tu precisa... Será que o social, será que o igual para todo mundo é a resposta? A gente já sabe que não é. A gente já sabe que não é. Quando colocado os exercícios, a gente lê os guidelines, né? Prática baseada em evidência. A gente lê os guidelines da fisioterapia. Eles, muitas vezes, são tão engessados no processo que tu fala, cara, não dá para fazer com o meu paciente. E aí tu diz, putz, eu vou ter que adaptar. E aí tu para de ser rígido e tu amansa o teu elemento mental e tu dobra-se sobre os estudos e modifica a tua conduta com ele. Porque é isso que é importante, é tu entender o que faz sentido, o que faz diferença para aquele paciente. Porque não é igual para todo mundo. E as posturas, elas são um norte para seguir. Não quer dizer que a gente não vai fazer a avaliação como um todo. E, ele tem uma postura madeira, então é o elemento madeira. Não, às vezes ele tem uma postura madeira, mas ele sofre do elemento metal. Então, a gente precisa entender no diagnóstico, isso aqui é só mais uma coisa para a gente dar uma olhada. É só mais uma informação a trazer. Claro que ele tem um elemento madeira muito forte, talvez eu precise olhar para essas musculaturas, se elas estão em equilíbrio ou se elas estão em desequilíbrio. E aí isso me ajuda também. Claro. Até porque se o cara fez uma cirurgia de joelho, mas ele tem histórico de hernia de disco na coluna, tem um monte de exercícios que não vai poder fazer para recuperar aquele joelho. Isso não está no guideline. Exatamente. Não adianta ficar só no protocolo, não tem como. Não, ou, por exemplo, assim, tu pega, por exemplo, um paciente que tem pubalgia. E aí todos os exercícios ligados à pubalgia, eles são de estabilidade de rotação interna, então, assim, né, trabalha essa face interna da coxa, estabilidade, e principalmente de core e abdômen. E aí tu pega um cara que tem uma deficiência de baço pâncreas essencial, que está detonado, ele não consegue. Tu vai colocar ele na postura e ele não fica, ele está cansado, ele não permanece, a musculatura dele não é estável, ele vai demorar o dobro do tempo para evoluir o que é esperado num guideline. Por isso que é tão importante, eu sempre falo isso, ver tudo isso. Às vezes os alunos dizem, mas não é importante eu saber dessa questão da fisioterapia, dessa questão física. Claro que é importante, porque a gente vai relacionar sempre com a medicina chinesa e com todos os elementos que a gente... Por que a medicina chinesa é tão buscada hoje em dia e faz tanto bem? Justamente porque ela vê tudo isso.
que, infelizmente, na tradicional, a gente não vê. Um fisioterapeuta que tem uma visão, ele até pode não ser um acupunturista, mas ele tem uma visão da medicina chinesa, ele vai evoluir muito mais esse paciente do que um que não tem. A gente sabe disso. E aí eu posso trazer essa ótica um pouquinho, a mesma coisa, só que diferente. Então, eu não vou olhar para o aspecto emocional. Eu sou um fisioterapeuta travado, quadrado na minha técnica, no meu estudo, e eu não olho para o aspecto emocional. Eu nunca vou olhar se ele está ansioso, se ele está depressivo, se ele está triste, se ele tem medo, se ele está eufórico, se ele está maniático, enfim, eu não olho para isso. Eu digo, faz o exercício, vai e deu, e é isso aí. Quando eu tiro essa característica, eu não vou estudar, então, essa parte, eu não vou estudar aspectos emocionais. E aí é muito maluco, porque agora, nos últimos 10 anos, mais ou menos, cunhou-se um termo de forma mais abrangente, que foi o controle biopsicossocial da dor, onde os outros profissionais começam a adaptar-se dessas ferramentas que muitas vezes são de base emocional, uma psicologia, enfim, para tratar o processo, onde, não, tudo bem tu sentir dor, mas isso aí é um processo que acontece e tu tem que interpretar bem a tua dor. Então, assim, eu não vou entrar a fundo nessa área. Eu costumo dizer para os meus pacientes, assim, muitos vêm e conversam muito, e tem muito para falar, e muito para se expor, e eu acho importante. Se chegar num ponto que eu não tenho ferramentas, eu vou encaminhar para alguém que tem. Porque não é da minha área. Assim como já aconteceu, por exemplo, de um paciente vir e eu chegar num nível que eu fiquei preocupado, e eu falei, bom, agora é importante encaminhar para um médico. E eu encaminhei. E foi ótimo. Então, essa via ela é de mão dupla. Se eu quero me fazer respeitar, eu tenho que respeitar a particularidade das outras profissões. Então, óbvio que o estudo da postura pelos fisioterapeutas é muito maior, porque estuda muito mais mecânica, mas não impede a gente sentar e estudar e se debruçar sobre isso. Agora, claro, vai chegar um momento que tu vai dizer assim, putz, eu não sei. E aí tu vai sentar com alguém, ou tu encaminha, ou tu senta com alguém que diz, cara, olha só, eu tenho isso aqui. O que eu faço com isso aqui? Eu dando aula para graduação de acupuntura, agora há pouco tempo, na última aula, inclusive, eu mostrei para eles um modelo de como fazer uma avaliação postural baseada em biomecânica, ou seja, as fotos muito bem colocadas, com fio de prumo e tal. Por quê? É a estática, tudo bem, é um parênteses, né, um asterisco dentro desse processo todo. Mas já ajuda. Talvez eles não saibam fazer tudo, e nem precisam, mas, o peito está mais para trás, mas o ombro está para dentro, olha que legal. E aí essas pequenas relações, eles vão construindo essa avaliação. Não quer dizer que eles vão dizer, não, isso aqui é uma hipomobilidade torácica com uma reatividade lombar, com um glúteo médio enfraquecido, com sinal de Trendelenburg positivo, a gente tem um pouquinho de rigidez nos isquiotibiais, principalmente no semimembranoso, e o tendão calcâneo está bem aderido ali, hein? Não precisa. Mas ele diz, a pessoa está projetada para trás, está travada, e toda a musculatura posterolateral ali está bem colocada. Então, eu tenho dado aula, né, de cinesiologia e biomecânica para os alunos da graduação, e trazendo justamente esse enfoque. Claro que eles não vão saber tudo, mas saber alguns músculos, saber para onde vão, como que interagem, como que faz uma foto, porque eu, inclusive, mostrei para eles, eu fiz uma brincadeira, uma dinâmica, que foi, eu tirei uma foto assim, tipo, eu digo a moda bicho, né, assim, peguei o celular e tirei umas fotos da minha postura. Eu não estava no nível do horizonte, o chão eu não sabia se estava no mesmo plano ou não, eu não tinha uma noção de distância, então existe uma distorção da imagem. Se eu sei, como terapeuta, como fazer isso, eu posso, inclusive, encaminhar as fotos e dizer, Marcelo, dá uma olhada nas fotos para mim e vê o que tu acha desse paciente. Ok? Ele vai poder dar a opinião dele. Mas, às vezes, até a pessoa diz assim, eu não sei, tem alguma coisa estranha aqui. Exatamente. Né? Essa é a questão. Não precisa saber todos esses detalhes. Que nem quando eu assisti a palestra do Bernard, eu assisti a palestra, ele falando das cadeias musculares.
na segunda-feira eu já disse, não, mas tem um ombro aqui, tem um... Eu sabia alguma coisa. Alguma coisa diferente. É verdade, eu tenho isso. Claro, depois eu encaminho a interpretação disso, quem faz é quem tem a informação adequada, mas eu captei algo. Sim. É isso que as pessoas têm que entender. Eu capto algo, e aí depois eu encaminho esse algo. Não, e aí tu também confronta com a tua anamnese dentro da medicina chinesa. Né? Tu vai olhar a língua, tu vai ver as queixas que a pessoa vai te dizer, vai correlacionar com tudo isso. Então, é mais um tijolinho que tem para a gente poder fazer essa construção de um diagnóstico. Exatamente. E assim, é treinar o olhar, tá? Treinar o olhar. Eu costumo brincar com os meus pacientes, assim, e os meus pacientes, principalmente as mulheres, costumam dizer, ai, como tu é, né? Porque assim, chegou com uma unha pintada, chegou com o cabelo cortado, eu falo assim, não sei o que é, mas tem alguma coisa no teu cabelo. Ai, eu cortei as pontinhas. Como tu é? Daí, não, mas é porque eu começo o processo avaliativo da porta até o consultório, entende? Então eu tô olhando tudo. Eu, às vezes, não sei o que é. Eu falo, eu não sei o que é. Tem alguma coisa que não tá igual da última vez. Então, é treinar o olhar, é permanecer observador, né? É permanecer nesse processo. E entre um atendimento e outro, os processos se modificam. Teu áudio está travado, Luísa. Oi, professor. Oi, Lisley. A gente dominou, eu e a Thaís. Vou ficar quieta. Primeiro, Fala, eu quero dizer que eu adorei essa aula, fez muito sentido para mim, até porque ficou mais fácil de compreender os biotipos que a gente tinha tido com o professor Marcelo, né? Ficou bem mais fácil essa leitura das posturas dos diferentes elementos, né? Aí eu só fiquei com uma duvidazinha, porque eu fiz umas anotações aqui, eu não entendi a parte do quadril no elemento fogo, que tu falou que dele fica encaixado, é isso? Ele se encaixa? Em geral, no elemento fogo puro, base, assim, o quadril fica neutro, tá? Pela postura ereta com o tórax aberto. Porém, se eu expando muito esse tórax, vou me usar de exemplo aqui para vocês, ó. Se eu me expando para frente, naturalmente meu glúteo tem que subir, para que eu permaneça longilíneo. Entende? Aí, então, no caso, é desequilíbrio do... É um desequilíbrio da postura, exatamente. Porque daí eu tô com o tórax tão aberto, que naturalmente a minha pelve tem que rodar. Tá, entendi. Obrigada. De nada. Eu tô morrendo de calor aqui tomando tanto chimarrão, gente. Tá quente hoje, hein? Pô, eu adorei a aula. Assim, não sei se mais alguém tem alguma coisa para contribuir, para falar. Pode também jogar pedra, tá, pessoal? Não vai me acertar, é tudo online agora, você vai quebrar o computador de vocês, mas pode jogar pedra. Que mais que são coisas legais? Ô, professor, mais uma dúvida. Diga. Tu falou da questão dos pés, né? Daí também ficou bem compreensível, assim. E, no caso, quando os pés são bem curvados, sabe? Qual elemento que se enquadraria? Qual elemento que é para cima? De expansão torácica, o fogo. Então, ó, vamos lembrar sempre. O terra, ele é centralizado, o fogo ele é para cima, o água é para trás e o fica da madeira para frente. Exatamente. O metal, ele centraliza também, mas é um pouco diferente, porque a terra centraliza para baixo. E o metal, ele centraliza no meio. Em relação ao pé, né? Então, em relação ao eixo. Uhum. Tá bom, obrigada. De nada. Que mais? Não? Dou-lhe uma. Eu não sei se tu viu uma outra perguntinha no chat ali, Nicolas, só para... Não vi. Deixa eu abrir aqui o chat, vamos lá. Todos nós em equilíbrio temos predominância de características dos elementos, mas como identificamos que há desequilíbrios? Quando há sintomas associados... Então, as posturas aqui, elas estão exageradas, tá? Então, a gente está vendo a predominância de cada um dos elementos. Quando em equilíbrio, a tendência é permanecer o mais centralizado
e mais adequado possível. Quando em desequilíbrio, se a gente pensar, o elemento madeira é o melhor exemplo que a gente consegue dar. Quando em desequilíbrio, esse tórax está tão para frente, essa projeção está tão para frente, que existe, inclusive, uma tendência de queda anterior. Existe, por exemplo, no elemento terra, se em desequilíbrio, nós viramos o S de novo. Claro que os desequilíbrios vão ser acompanhados de outros sintomas que nós conseguimos detectar a partir do diagnóstico. Então, sinais como, por exemplo, euforia, ansiedade maniática, raiva excessiva. Então, assim, são sinais que são relacionadas ao sentimento, às alterações comportamentais daquele indivíduo e em relação também ao processo postural. Juntando os dois, a gente consegue já ter um bom caminho para esses desequilíbrios. Agora, é sempre legal dar uma olhada nessas cadeias que são base para os desequilíbrios. Se eu não me engano, tu é fisioterapeuta, né, Vá? Então, assim, a gente vai ver... Oi? A gente vai ver uma ocorrência maior de alterações musculares nessas cadeias quando o desequilíbrio for de base daquele elemento. Então, um elemento terra com essas dores de rotação, um elemento metal com essas dores posteriores de costas, bem na torácica, o elemento fogo, né, com essa plenitude torácica aqui, né, essa face anterior de pescoço também, o elemento terra pela frouxidão. Então, assim, a gente vai ter algumas alterações que são o elemento água pelas rotações internas. Então, a gente vai ter, assim, pequenos processos, como uma tensão maior na musculatura, como uma contratura que não passa, que acontece do nada, que eu não tenho explicação. Eu acho que uma coisa que a gente pode pensar também, quando tem sintomas associados, é sempre perguntar desde quando, né? Sim. Porque às vezes a pessoa diz assim, tá, a gente vai fazendo, mas agora apareceu tal sintoma, né? Então, isso é uma coisa do diferencial que é muito legal, que às vezes todo mundo fica muito impaciente, porque na medicina chinesa a gente sabe, nada é muito clássico, muito uma coisa só. Mas a gente sempre tem que perguntar desde onde que veio, né? Claro que, às vezes, postura, autoimagem, a gente não tem muito, né? Isso é... Mas daí a gente pega os outros sintomas, eu acredito, né? Enfim. Não, por exemplo, assim, o paciente... Para trazer fotos antigas. As anteriores são mais difíceis,